O programa Cenários dessa semana vai tratar da alimentação escolar. Nós temos a presença aqui da diretora administrativa e coordenadora do Programa de Alimentação Escolar de Concórdia, da Prefeitura Municipal, a Neuza Gugel, e a nutricionista, a Cirlei Michelotti. É um assunto bastante interessante, nós vamos durante o programa apresentar dados bem curiosos, mostrando o volume de trabalho que dá essa área da alimentação escolar. Além disso, Concórdia foi premiada no ano passado, com o prêmio de gestor eficiente da merenda escolar. Então, alguns desses dados que até justificaram o prêmio serão apresentados nesse programa. Eu agradeço a presença da Neuza e da Cirlei e começo conversando com a Neuza. Neuza, a alimentação escolar, o programa, ele faz parte da estrutura da Secretaria da Educação. Explica para a gente como é que é essa estrutura. Nós temos uma estrutura formada na secretaria, com a nutricionista, com a coordenadora da alimentação escolar, no caso, e nós temos as nossas merendeiras, que são o nosso braço direito lá na escola e responsável por toda a preparação. É uma estrutura grande, para atender a mais de 8.500 crianças. A nossa estrutura ela é composta de 60 agentes de alimentação e nutrição, que antes elas eram chamadas de merendeiras. E a partir de janeiro de 2011, foi dada a nova nomenclatura como agente de alimentação e nutrição. E elas que preparam, elas estão distribuídas nas nossas escolas ICMEI e elas são responsáveis pela preparação de toda a merenda escolar. Bom, vocês têm uma estrutura central de armazenamento dessa alimentação. As compras são feitas na secretaria, são planejadas através da nutricionista. A questão financeira também é analisada através dos recursos federais e os recursos próprios, que são chamados contrapartida. Feita a compra, os fornecedores participam do processo licitatório ou chamada pública, no caso dos produtos da agricultura familiar, e após é feita a entrega diretamente no nosso almoxarifado central. Somente não é entregue lá os produtos chamados hortifrutigranjeiros, que a empresa responsável pelo processo licitatório e que ganha, ela faz a entrega diretamente nas escolas em função de que são produtos frescos e têm que ser entregues no dia. Alguns números, Neuza Gugel, desse trabalho aí, por exemplo, são quantas refeições por dia? Quanto dá isso no ano? Quanto deu, por exemplo, no ano passado? Hoje nós temos estamos servindo em torno de 12.700 refeições diárias, entre alunos do ensino fundamental e educação infantil e mais o EJA, que nós temos a educação de jovens e adultos. E no ano passado foi em torno de 2 milhões, praticamente 2.900.000 refeições no ano. Bom, todo esse trabalho, ele no fundo tem também um acompanhamento. Há um conselho em Concórdia, né? Há um conselho da alimentação escolar, como é que chama esse conselho? Existe um conselho chamado Conselho de Alimentação Escolar, muito atuante, rigorosamente fazem as reuniões mensais, fazem acompanhamento nas escolas, em duplas de conselheiros, são representantes da sociedade, são representantes de pais de alunos, de professores, e que esse conselho ele tem como objetivo fiscalizar e orientar. E essas visitas são feitas um mapeamento no início de cada ano e depois é feito um cronograma de visitas. Após essas visitas, os relatórios são apresentados em reunião mensal para todos os conselheiros. Bom, são 60 agentes de alimentação e nutrição. Claro que os diretores também têm uma responsabilidade de acompanhar esse trabalho, né? O diretor ele é responsável pelo efetivo trabalho das nossas agentes, como também do acompanhamento do estoque na escola, acompanhamento do armazenamento, de como é servido, acompanhar se não há desperdício da merenda, acompanhamento das crianças, das refeições, das quantidades, porque todos esses dados, no final do mês, o diretor é responsável para encaminhar para a secretaria o número de refeições servidas, para no final do ano nós poder essas informações constar no relatório da prestação de contas que é encaminhado para o governo federal. Neuza, é um trabalho descentralizado, que exige uma logística toda especial. A questão, por exemplo, como é que vocês acompanham a questão de higiene, dessa questão até de saúde pública? Nós temos
Como eu já disse, o conselho, ele é fiscalizador. Ele faz as visitas nas escolas, ele tem um checklist que ele aplica nessas visitas. E dentro desse checklist também tem um item da questão da higiene e limpeza. Nós temos uma parceria com a vigilância sanitária também. E as próprias agentes de alimentação são treinadas a cada 4 meses, elas recebem formação, tanto para o preparo da alimentação, como dos princípios básicos de higiene e limpeza. Bom, Neuza, um outro detalhe, a maioria das escolas tem atividade em meio turno, né? É um turno. Meio turno, que eu quero dizer, é um turno, na verdade, né? Mas há escolas também que têm atividades no contraturno, não é isso? Nós temos escola em tempo integral na Escola Básica Santa Rita, e é a pioneira no município, e agora nós temos também no Grupo Escolar Nova Brasília, que as crianças de manhã frequentam o turno normal de aula e à tarde elas fazem outras atividades. Como é que funciona nestas escolas a alimentação escolar? A alimentação no Santa Rita é inclusive servido almoço. Eles têm o lanche da manhã, eles têm o almoço e têm a refeição da tarde. O que a gente observa, vocês devem observar, é que em muitos casos essa alimentação na escola é a mais importante da criança, inclusive. Nós temos, em alguns casos, que o aluno ele é incentivado na frequência escolar pela alimentação escolar que ele tem na escola. Nós temos casos de muitas crianças que a gente sabe, e que é um fato verídico, que a única refeição completa que eles fazem é na escola. Muito bem. Neuza, obrigado pela sua primeira participação. Eu vou conversar agora com a Cirlei Michelotti, que é nutricionista, né? E que na prática acaba executando esse programa. Pode pegar o microfone lá, Cirlei. Cirlei, você está há quanto tempo já nesse programa da alimentação escolar? Estou há 6 anos trabalhando já como responsável técnica da alimentação escolar. Aprendeu bastante já nesse período? Com certeza. Sim. Bom, você é nutricionista, né? Sim. Bom, como é que vocês fazem a definição? Há alguma orientação nacional, estadual? Como é que vocês definem, por exemplo, o cardápio? Como é que são os cardápios? O cardápio ele tem uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que a gente tem que cumprir. Essas obrigações são a questão de atender às necessidades nutricionais enquanto o aluno está em sala de aula. Essas necessidades vai depender se ele está em período parcial ou integral. No período parcial vai ser 20% das necessidades e em tempo integral 70%. Bom, vocês têm, por exemplo, algumas dificuldades e o aluno não consumir a merenda por razões diversas? Nós temos uma ótima aceitabilidade da alimentação escolar, tanto que a gente tem hoje testes de aceitabilidade que a gente aplica sempre quando está introduzindo um novo alimento ou quando a gente está, digamos, com reclamação, com um alimento não está sendo bem aceito. Então, a gente sempre faz cardápios variados para que tenha uma boa aceitabilidade. Bom, vamos detalhar um pouquinho dentro do possível, viu, Cirlei? Sim. Quais são os cardápios? Por exemplo, há casos, inclusive, que o aluno recebe uma refeição quando chega à escola, né? Sim. Nos alunos que saem muito cedo para as escolas, principalmente aqueles do interior, que dependem de transporte, eles ganham um lanche antes de iniciar a aula. Tipo um biscoito salgado integral com um leite com achocolatado, um chá, um pão, para que eles tenham um melhor rendimento, que um aluno com fome, ele não vai ter um bom rendimento escolar. Aí durante a manhã, que a merenda é servida no recreio, é isso? Isso. Qual é a merenda, por exemplo, de uma terça-feira, de uma quarta, de hoje, de amanhã? O que você serve nesse meio da manhã? Então, o cardápio é bem variado e de acordo também com a estação do ano, sempre priorizando aqueles alimentos da época. E agora no inverno, por exemplo, a gente tem sopas, tem arroz, feijão, carnes, leite com achocolatado, pão, bolo. São cardápios bem variados para até que a criança não acabe enjoando das preparações. Então, a criança chega de manhã na escola, digamos que mora na cidade, no meio da manhã tem esse lanche, é isso, né? Isso mesmo. Na verdade, é uma refeição, né? A gente entende lanche como uma coisa mais miúda, digamos, né? Mas não. A gente hoje chama de uma refeição mesmo. Uma refeição. Servida... E todas as escolas têm uma estrutura, tem que ter, né? Uma estrutura de refeitório para...
Todas as escolas têm refeitório, têm cozinhas bem equipadas para oferecer uma alimentação de qualidade. E a limpeza desse material todo fica com esta agente de alimentação? Tem mais gente que auxilia nisso? Tem as zeladoras que auxiliam na questão da limpeza, do espaço, do refeitório, e a questão dos equipamentos, dos utensílios é higienizado pelas agentes de alimentação e nutrição. Bom, o que vocês observam assim, em termos de desperdício? Claro que há um controle nisso para evitar que haja um desperdício grande, né? Mas, de qualquer maneira, há algum tipo de desperdício que vocês medem, não? Então, a gente faz controle do desperdício e sempre é orientado que elas façam na medida certa. Então, ano passado a gente fez todo um controle durante um período com projetos para evitar o desperdício. E o desperdício fica muito abaixo, até menos do que 5% é desperdiçado. E o aluno certamente tem que ser orientado para isso, né? Porque, afinal de contas, é recurso público que está lá, né? Então, a gente também tem o projeto do Self-Service, que dá autonomia para o aluno a fazer suas escolhas e também aprender a se servir. E esse projeto evita o desperdício alimentar, porque Agora, ele vai se servir na quantidade certa e aquilo que ele vai conseguir comer, sem exageros. vocês têm esse projeto em algumas escolas ou em todas? Nós temos em algumas, nós temos atualmente em 26, em 22 escolas básicas e em 6 CMEIs. O Cirlei, você sabe todo dia, quantas escolas, quantas unidades são que tem alimentação, essa alimentação escolar? Tem um número, quantas escolas são em Concórdia? São 52 total. 52. Uhum. E o que fica na escola? Armazenado os produtos que não são perecíveis. Por quanto tempo eles recebem, por exemplo? Por uma semana, para um mês? A alimentação para as escolas é distribuída mensalmente, através do almoxarifado, da equipe que temos no almoxarifado, que distribui os alimentos como o arroz, o feijão, a farinha, os leites, e os hortifruti granjeiros são distribuídos diretamente nas unidades. Muito bem. Por exemplo, nesse período agora que nós estamos, no período de inverno e tal, que tipo de fruta vocês recomendam, que vocês oferecem para os alunos? Nós temos uma variedade bem grande de frutas. Na educação infantil, por exemplo, nós temos a laranja, a bergamota, o abacaxi, o mamão, a banana, a maçã e o abacate. A gente observa, pode continuar. Nas escolas nós temos a laranja, a bergamota, a banana e a maçã. A gente observa que na educação infantil, né, inclusive a criança aprende a fazer a refeição na mesa, que é um sacrifício em casa, né? Com os coleguinhas e tal, cada um ao lado do outro, enfim. É um aprendizado importante. Na educação infantil, além deles aprenderem a se alimentar na mesa com os colegas, eles também, com os grupos maiores, já é incentivado o uso do garfo e da faca. Uhum. Então, desde pequenos, eles aprendem a se alimentar com os utensílios adequados. E um aprende com o exemplo do outro, né? Um aprende com o exemplo do outro. As tias, como eles chamam, sofrem bastante, mas de qualquer maneira deve ser algo gostoso também verificar a evolução que a criança tem no seu estágio de aprendizagem, de convivência, né? Nós temos exemplos muito bons de pais que chegam no CMEI e colocam para as professoras e para as agentes de alimentação, que em casa eles não comem as frutas, os hortifruti, mas que lá no CMEI eles comem. Também por essa socialização e ver que o colega come, eles acabam aprendendo. Bom, a Cirlei, você falou de um exemplo antes da escola. No CMEIs, né, no Centro de Educação Infantil, como é que é então Imaginemos que um aluno que fique lá de manhã à tarde, né? Há também casos de que o aluno fica à tarde e à noite, né? Manhã e tarde. Isso. Manhã e tarde, como é que é essa prática? Como é que funciona o cronograma de alimentação dele? No Nova Brasília, que é o Mais Educação, a criança, ao chegar na escola, ela já recebe o café da manhã. No meio da manhã, ela recebe o lanche e à tarde, mais um lanche. É um cardápio preparado de que não seja lanches parecidos, que seja um lanche salgado e um lanche doce à tarde. E no outro dia seja trocado. Sempre bem variado, com alimentos bem coloridos, para chamar a atenção da criança, ensinando bons hábitos alimentares. Bom, nós estamos conversando no programa de hoje, nos cenários desta semana, com a Cirlei Michelotti, que é nutricionista, e com a Neuza Gugel, que é diretora administrativa
e coordenador do Programa de Alimentação Escolar de Concórdia. Dividimos o bloco em duas conversas, né, separadas. Nós vamos agora a um espaço comercial e no retorno, no segundo bloco, a Neuza vai falar um pouco mais sobre o Prêmio Gestão Eficiente da Merenda Escolar. Concórdia participa desse certame, porque Concórdia consegue destaque positivo nessa área. E a Cirlei também tem dados, né, mostrando a questão da obesidade e da desnutrição. E a gente já pode adiantar, se não conhece os dados, né? Mas preocupa muito mais a obesidade do que a desnutrição, não é, Cirlei? Sim. Muito bem. Daqui a pouco, então, depois dos comerciais. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde, pra educação. O que vale é a sua opinião. Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Programa Cenários desta semana tem duas convidadas, a Neuza Gugel, que é a diretora administrativa e coordenadora do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura de Concórdia, é ligada à Secretaria da Educação, e a Cirlei Michelotti, que é nutricionista também e que participa desse importante programa que é a alimentação escolar. Bom, Neuza, um dos componentes importantes na merenda escolar é essa questão da participação, da inclusão da agricultura familiar. Como é que isso funciona? Como é que isso está definido legalmente, inclusive? Bem, a agricultura familiar, ela sempre teve importância, lógico, mas ela sobressaiu a partir do momento que a CONAB instituiu o programa da aquisição de alimentos, que é o PA chamado. Isso aconteceu em torno de 2003, 2004. E em 2004, eu lembro que nós fomos convidados a participar da IFAP. A CONAB estava lá com seus técnicos, fomos buscar informação para implantar o PA em Concórdia. E a partir disso, nós desenvolvemos um projeto intitulado Desenvolvimento Local, ou seja, fomentar para que as famílias permanecessem lá no interior, lá nas suas casas, com suas famílias, oportunizando uma forma diferente, uma alternativa de renda. Então, como é que funcionou? Nós aderimos ao programa em 2004, passamos a trabalhar com os agricultores familiares, através da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria da Agricultura, através dos nossos técnicos, e buscamos oferecer para eles uma alternativa de renda. E eu tenho, assim, uma lembrança muito bonita com relação a esse programa, que tinha uma família do interior, que os filhos solteiros desse casal, eles vieram trabalhar na cidade, e com a implantação desse programa, eles acabaram voltando lá para suas casas, junto com suas famílias. E este era o nosso objetivo, realmente, para que as famílias permanecessem no campo. Uhum. Bom, e vocês têm volumes que têm que ser adquiridos, né, da agricultura familiar? Certo. Nós temos o PA, que ele certo. Continua, que é o programa instituído pela CONAB, e também nós temos um cumprimento que tem uma lei federal 11.947 de 2009, a partir de junho de 2009, que obriga os municípios a comprarem 30% dos recursos que vêm do governo federal, que o governo federal repassa um recurso para merenda escolar, para todos os municípios que estão
em dia, funcionando conselho, com prestação de contas. Então, é repassado esse recurso e sobre esse montante, que ele é com base no censo escolar, que é passado por número de alunos, o município é obrigado a comprar 30% de produtos da agricultura familiar. E vocês têm conseguido atender esse teto fixado? Então, Clélio, em 2009, a lei ela foi sancionada em junho de 2009. E já em 2009, nós já colocamos em funcionamento. Tanto que nós compramos 31%, conseguimos atingir em meio ano 31%. Em 2010, nós atingimos 33% e 2011, 48%. Hoje, 2012, nós já estamos com 43,63% sobre o total dos recursos que virão para o município até o final do ano, que um repasse previsto de 598 mil. O que é adquirido, então, dos agricultores familiares através de suas cooperativas, enfim, da sistemática existente aí? Bem, os agricultores, à medida que eles vão cultivando, eles oferecem e vão se cadastrando para isso junto nas cooperativas. Eles se organizam nas cooperativas e eles oferecem os produtos. Nós temos hoje o doce, nós temos batata doce, nós temos o feijão, nós temos o leite, nós temos a farinha de milho, nós temos os doces de fruta, já compramos mel, já compramos açúcar mascavo. Uhum. Assim, essa questão da elencar os produtos, a nutricionista tem uma experiência, tem uma experiência maior, mas ela que lista os produtos. É nessa linha. Agora, Neuza, Concórdia então conseguiu destaque no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. Conta um pouco dessa história aí, por que Concórdia consegue esse destaque? Eu acho que a base de tudo, Clélio, é o compromisso das pessoas que trabalham com o programa, desde dentro da secretaria, a responsabilidade das nossas agentes de alimentação e principalmente o apoio que a gente tem recebido do prefeito nesse sentido, de nos repassar os recursos, porque ele não tem medido os esforços assim na questão quando é necessário suplementar o programa, os recursos do programa, prova de que nós, o ano passado, aplicamos 63% acima do recurso que veio do governo federal. Então, esse carinho, esse olhar que o prefeito tem com a alimentação das crianças é um dos itens que fazem com que a gente sempre chega, pelo menos não ganhamos todos os anos o prêmio, porque eu acho que daí seria meio exagerado, mas a gente sempre é pré-classificado. E nós ganhamos, então, o prêmio em 2005, com esse desenvolvimento do projeto sobre o desenvolvimento local, que fortaleceu a agricultura familiar do município. Em 2009, nós ganhamos com o título de eficiência nutricional, que a nutricionista depois até pode estar colocando algumas considerações. E em 2011, nós ganhamos no título de valorização das merendeiras, porque, como nós já falamos, eles ainda chamam merendeiras. Nós mudamos aqui a nomenclatura. Bom, e esse ano você está me dizendo nessa semana que vocês estavam empenhados aí em fazer a inscrição para mais uma edição. Sim, acabamos de encaminhar todos os projetos via online ontem, porque é assim que o sistema funciona, nós temos que encaminhar todos os projetos que fazem parte da inscrição, porque a inscrição não é apenas se inscrever o município, passar os dados do município. Nós temos 30 questões para ser respondidas e encaminhamos todos os projetos desenvolvidos que diz respeito à alimentação escolar ou no fortalecimento da agricultura familiar. Muito bem, vamos conversar um pouquinho com a Cirlei Michelotti, nós estávamos ouvindo a Neuza Gugel. Cirlei, fala um pouquinho sobre esse projeto que rendeu um prêmio em 2009 da eficiência nutricional. Então, foram avaliadas várias questões, como os cardápios, como eles foram planejados para atender a necessidade nutricional e também voltado para a cultura local. E também com os produtos da agricultura familiar. Também pela questão da avaliação nutricional, qual é feita anualmente o acompanhamento nutricional dos alunos. Também pelas orientações repassadas para as merendeiras, para as agentes de alimentação, que levam elas a fazer uma alimentação de qualidade. Pois vocês continuam buscando essa eficiência todos os dias?
Todos os dias. A gente faz capacitações frequentemente. Sim. Com profissionais, até profissionais de outras instituições, também para que elas tenham capacidade de preparar alimentos bem coloridos, com preparações sempre inovando. Até agora, em julho, a gente vai ter uma capacitação sobre pratos decorados, para que elas também tenham uma forma de chamar a atenção dos alunos. Vender o peixe, né? Vender bem a alimentação lá. E a valorização das nossas merendeiras, que aqui nós chamamos de agentes de alimentação, que rendeu o prêmio do ano passado. Como é que é essa valorização que vocês destacam? A valorização foi pela questão da redução da carga horária, que em 2010 elas tiveram uma redução de 44 para 40 horas, sem prejuízos no vencimento. Também pelas receber essas capacitações frequentemente para melhorar o desempenho no trabalho. Também a questão dos EPIs, que elas recebem a calça, o jaleco, tudo em equipamento branco, para que elas cheguem lá no local de trabalho, elas estejam com a roupa adequada para preparar, o sapato, luvas. Então tem toda uma estrutura que garante a segurança no trabalho. Me diz o seguinte, dentro dessa área das agentes de alimentação, é grande a rotatividade da equipe? Como é que funciona isso? Tem uma rotatividade bem grande. Sempre tem as que estão saindo em busca de outras atividades, outros trabalhos. E também tem sempre as novas, mas que aos poucos vão se adequando e também vão fazendo o mesmo trabalho. O que exige um treinamento permanente para garantir a qualidade, né? Isso mesmo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da obesidade e da desnutrição. Como é que vocês acompanham, por exemplo, a questão da desnutrição? Nós temos, então, um trabalho tanto da Secretaria de Educação também como da Secretaria de Desenvolvimento Social. A questão das crianças desnutridas fica mais com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a questão de suplementos e leites. Nós, da Educação, fizemos um trabalho mais de busca dessas crianças. A gente tem um projeto que é feito anualmente, em parceria com as escolas e principalmente com os professores de Educação Física, que fazem toda a coleta dos dados e que é encaminhado para a Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação é feito o diagnóstico nutricional e esses dados vêm nos preocupando anualmente em virtude não da desnutrição, mas sim da obesidade. Hoje nós temos em torno de 3% dos nossos alunos com baixo peso, não chega a ser uma desnutrição, apenas um leve baixo peso. Já em consideração com o sobrepeso e a obesidade, nós temos 31% dos nossos alunos. Então, é um índice bem elevado, não é diferente de outras cidades ou da realidade do Brasil. É um problema nacional seguidamente destacado em matérias, na saúde pública. Aliás, e não é só do Brasil, né? Nós temos essa dificuldade nos países desenvolvidos também. Principalmente nos Estados Unidos, que é o campeão do sobrepeso e obesidade, mas nós não queremos chegar nem próximo deles. Agora, a desnutrição é mais fácil de trabalhar, veja só, né? A gente poderia imaginar algo diferente. Pelo volume, é um volume menor, então, de alunos nessa condição, né? Isso. Da desnutrição, isso. Hoje nós temos em torno de 3%. Baixo peso, que você chama? Baixo peso, isso. Há uma diferença entre desnutrição e baixo peso, não? O baixo peso, nós temos que ter um cuidado, né, para que ele não evolua para uma desnutrição. Certo. Né? E o sobrepeso e a obesidade tem diferença também? Tem. O sobrepeso, ele é só em torno de uns 10% acima do considerado normal, que nós temos hoje em torno de 18% dos nossos alunos. Mas que esses alunos, se não são cuidados, se não são acompanhados, eles evoluem para a obesidade. Já os obesidade, nós temos em torno de 12%, chegando quase a 13% dos nossos alunos. E a gente tem que ter uma orientação, acompanhamento do professor de Educação Física para incentivar a atividade, do nutricionista para ter o controle da quantidade da alimentação, porque esses alunos vão ser futuros adultos com obesidade e muitas vezes é que vão trazer problemas para a saúde deles, como
diabetes, colesterol, hipertensão, doenças crônicas, que vai trazer mais gastos para a saúde. E essa questão da obesidade e do sobrepeso, você observa que está presente em todas as faixas, digamos assim, sociais? Todas. É? Vamos ver Não se eu não difere. cometo um erro aqui, né? Mas tem pobre com sobrepeso, gente com Tem. dificuldade econômica com sobrepeso. Não difere, É. porque a classe que tem uma menor renda, muitas vezes acaba comendo alimentos ricos em açúcar, por ser um alimento mais barato, muitas vezes, do que frutas e verduras, que tem até consideradamente um valor um pouco maior. Já os alunos que têm uma renda maior, muitas vezes acabam consumindo alimentos também ricos em açúcar, porque são mais divulgados, porque tem maior propaganda na rede de comunicação, e acabam não comendo aquela alimentação que é considerada saudável, o arroz, o feijão, as frutas e as verduras. Essa alimentação fácil aí, esse fast food, né? Ele oferece facilidades, mas oferece esses efeitos colaterais graves, né? Com certeza. Então, hoje a gente tem crianças de todas as idades comendo esses alimentos de mais fácil acesso e bem divulgado, né? Então, a gente tem crianças, às vezes até no CMEIs, na educação infantil, que relatam que comem diariamente esses alimentos. Bom, vamos recapitular aqui. Quais são os riscos, então, da obesidade e do sobrepeso? De levar isso, a criança levar isso pro resto da vida, ter mais dificuldade de se livrar depois? O que mais? Se não for tratado, se não for estabilizado o sobrepeso, ele vai evoluir para a obesidade, e com a obesidade as chances são bem maiores de você ter o diabetes, o colesterol, os triglicerídeos e doenças crônicas, né, que vêm com o passar dos anos, que não vejam mais cura, né? Uhum. Que tragam problemas graves. E a desnutrição A também tem seus desnutrição reflexos negativos. também, como a anemia, como o baixo rendimento escolar, como também outras doenças, como o crescimento comprometido. Uma criança que é anêmica, que é baixo peso por muitos anos, ela tem um crescimento menor do que as outras. Bom, só para a gente concluir esse bloco, Cirlei, você está acompanhando isso anualmente, né? E a questão da obesidade, ela não para de crescer. Isso a gente está fazendo avaliação desde 2007 e todos os anos vai aumentando o percentual de alunos com sobrepeso. Eu lembro que em 2007, quando foi a primeira vez que a gente fez esse levantamento dos dados, nós tinha 13% de sobrepeso. E com o passar dos anos foi aumentando, mesmo com todo o trabalho desenvolvido junto com os professores, no currículo escolar, as palestras, mas esses dados continuam crescendo. Vocês não têm dados dos pais, né? São só dados das crianças. Tem algum dado dos pais só também? dos alunos. Bom, nós estamos concluindo assim o segundo bloco com a Cirlei Michelotti, nutricionista, e a Neuza Gugel, diretora administrativa e coordenadora do Programa de Alimentação Escolar na Secretaria da Educação de Concórdia. Vamos ao espaço comercial e voltamos em seguida com o bloco final do nosso Cenários. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte e pra agricultura. Pra saúde e pra educação, o que vale é a sua opinião. Orçamento participativo, pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo, é tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia.
Programa Cenários, nesta semana, está tratando da alimentação escolar, né? Que uma vez se chamava merenda escolar. Nós temos a diretora administrativa e coordenadora do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura de Concórdia, da Secretaria da Educação, a Neuza Gugel, e a Cirlei Michelotti, que é nutricionista, né? E que já há bastante tempo acompanha esse trabalho. Neuza, vamos falar um pouco mais dos recursos, né? Como é que é mantido esse programa? Tem um recurso federal, tem um recurso municipal, como é que funciona? Clélio, esse programa é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, instituído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos são repassados mediante o número de alunos informados no censo escolar. Porém, o recurso que é repassado pelo governo não é o suficiente para você oferecer uma alimentação da forma que nós oferecemos em Concórdia. Tem municípios que a gente tem conhecimento que até é possível fazer, mas não tem a mesma qualidade que a gente tem aqui, e talvez seja um desses quesitos que nos renderam os prêmios já por 3 vezes. Porque o recurso que o governo passa é de 30 centavos per capita aos alunos do ensino fundamental e 60 centavos para a educação infantil. No entanto, o ano passado, o nosso per capita do ensino fundamental, ele chegou a 76 centavos e a educação infantil a 41. Porém, com um detalhe, a educação infantil é fornecido 4 refeições no dia. Então, esse per capita da educação infantil, que é nas creches, ele custa para o município R$ 1,64. Quer dizer que o per capita que o governo define é por dia. Por dia, por refeição. Por refeição. Por refeição. Considerando que quem tem um turno só tem uma refeição, né? Isso, e no correto. caso de quem tem manhã e tarde, né? Tem mais refeições. Certo. E essa complementação é feita com recursos municipais, então? É feito com recursos do município e como eu já falei anteriormente, existe, na verdade, uma vontade política de fazer o melhor, né? E para isso o governo puxa o recurso próprio, porque entende que é fundamental que as crianças sejam bem alimentadas. Para nós servirmos 12.700 refeições, com este recurso, nós não poderíamos oferecer com esta qualidade que nós temos hoje. Tá certo. Porque, por muitas vezes, nós temos pais que ficam frustrados, principalmente a mãe fica frustrada em casa, que vem para a secretaria e diz que o filho chega em casa e não quer mais comer porque já almoçou na escola. Uhum. Então, na verdade, é um almoço que nós servimos na escola. Sim. Agora, você fala em custo per capita 41 centavos e 76 centavos. Na verdade, é o custo da alimentação só, né? Da alimentação, o que não está aqui incluso o custo dos profissionais, o custo da estrutura. Não está incluso nesse custo per capita o pagamento da agente de alimentação, dos equipamentos, dos Sim. utensílios de cozinha, Uhum. do gás, da água, da luz. Só o gasto com os produtos para preparar a merenda, para preparar Agora, a alimentação. É impressionante como conseguir uma alimentação adequada com valor tão baixo, né? Quer dizer que isso também mostra que a gente poderia se alimentar melhor e gastar menos. Com certeza, Cléber. E a gente também prima muito pelo princípio da economia, Tem né? muito desperdício na alimentação de uma forma geral nas famílias, né? Tem, porque nas escolas a gente procura orientar, como a Cirlei já falou, a gente orienta muito as agentes e a própria diretora que cuida do desperdício. Então, no final do recreio na escola, é possível ver que no lixo não tem quase alimentação de sobras, principalmente nesse sistema do self-service que nós introduzimos, e a Cirlei está ampliando cada vez mais em maior número de escolas, justamente para eles aprender a não desperdiçar alimentação. Neuza, Por isso, dessa forma, a gente consegue ter um per capita de baixo valor. Bem adequado, né? Fala um pouco mais sobre a estrutura disponível na escola, né? Porque há necessidade de fogão, de geladeira, há necessidade de toda uma estrutura para que esse trabalho seja feito.
Bem, Clélio, as nossas escolas, todas passam por reforma constantemente. E quando é feita a reforma na escola, ou ampliação, qualquer melhoria, a gente sempre tem um olhar especial também para a cozinha. E na grande maioria, as cozinhas também são contempladas com essas reformas. E, anualmente nós compramos novos equipamentos, nós substituímos fogão, geladeira, freezer, armários. Por exemplo, nós temos todos os equipamentos que são comprados que já são com um olhar, inclusive com esse olhar que o conselho passa, essa orientação que o Conselho de Alimentação passa, que o armário tem que ser telado, que tem que ser bem ventilado, para que os produtos não criem mofo lá dentro. Toda essa estrutura é um trabalho conjunto com o nosso Conselho de Alimentação, que é muito atuante no município. Então, nós fizemos com muita frequência a troca desses equipamentos nas escolas e também reforma das cozinhas, com paredes com azulejo, boa pintura, uma boa iluminação, que tudo isso contribui para que a alimentação seja de qualidade. Pois é, e a questão da segurança, segurança eu digo para que os produtos tenham o uso adequado. Vocês têm registro de vez em quando de algum tipo de arrombamento e tal, ou isso é pouco frequente? Já foi um pouco maior, Clélio. Assim, essa questão de procurar entrar nas cozinhas das escolas, teve anos passados que a gente tinha seguidamente, nós tínhamos problema de arrombamento, de registrar BO, de sumir alimentação. Hoje, nós temos o sistema de monitoramento em todas as escolas e nos CMEs, então acho que isso inibe um pouco, dificulta para que o pessoal entre, e até a própria estrutura da cozinha, bem fechada, com as janelas com grades, então isso atrapalha os planos, né, de quem realmente está querendo entrar. Muito bem, vamos conversar mais um pouquinho com a Cirlei Michelotti. Cirlei, você deu uma faladinha antes, destacou um pouco alguns projetos, né? Aprofunda um pouco mais essa questão dos projetos que existem na área da alimentação escolar. Então, a educação nutricional, ela é desenvolvida em todas as escolas através de ações e projetos que cada escola desenvolve uma ação que vai se adequar ao espaço e frente à necessidade que eles acharam que a escola precisa. Então, as escolas do campo, por ter um maior espaço, têm a sua horta com uma produção orgânica. Também nós disponibilizamos um professor de produção orgânica que orienta, que faz todo o trabalho com os alunos, a questão de uma produção mais saudável e alimentos com produção orgânica. Nas escolas do meio urbano, que também tem espaço, também desenvolve o projeto da horta escolar. Nós temos escolas que têm uma estrutura toda adequada e outras com pequenos espaços também desenvolvem o projeto. Nós temos no Vista Alegre, que fizeram o projeto da questão de horta suspensa, onde que plantam chás, temperos e que fazem um bom trabalho e levam os alunos em contato com o meio ambiente, com a produção e faz com que eles aceitam e consomem mais as verduras. Sem contar que isso dá todo o envolvimento, né? De ver, plantar semente, ver a plantinha crescer, consumir depois e tal. Isso. Também os alunos, eles acabam tendo um amor, um cuidado maior com o meio ambiente. O cuidado com o adubo, de aproveitar os restos orgânicos que tem na escola para fazer o adubo, contato com as árvores, contato com a alface, o tempero que vão plantar e depois vão ver lá no lanche escolar. As escolas também desenvolvem outros projetos na área de educação nutricional, como um incentivo ao uso dos talheres, também a questão de palestra, as próprias aulas, e sempre que tem possibilidade é voltado também para a alimentação, para que esteja um incentivo à alimentação adequada. E até a própria legislação da alimentação escolar coloca que o tema alimentação saudável deve perpassar por todo o currículo escolar. Muito bem. É alguma coisa que se aprende para o momento e para a vida, né? Isso mesmo. E a gente também observa que os próprios alunos levam isso para casa e há cobranças, não sei, tanto nessa área quanto nas demais, há cobrança no próprio comportamento dos pais, das famílias, né? Muitos alunos levam isso para casa e até
colocado, os pais trazem isso para a escola. O aluno comeu o peixe. Nós temos o filé de tilápia, que não é feito frito, e sim assado nas escolas. E muitos alunos só tinham comido frito. E lá na escola eles aprenderam formas diferentes. Então, há uma mudança também dos hábitos alimentares. Os alunos aprendem formas diferentes e mais saudáveis de consumir os alimentos. Na área dos líquidos, aí, como é que funciona isso na escola? O que há à disposição, o que ele pode tomar? Na escola a gente tem suco natural de laranja, de uva. Então a gente faz o suco na hora e dos produtos, principalmente a laranja, a bergamota, que vem dos agricultores do nosso município. No ambiente escolar não é permitido a questão do refrigerante. Então, eles já têm esse conhecimento, em nenhum momento, desde festas ou uma atividade diferente. Tem uma legislação nacional sobre essa questão da... hoje há um esforço para inibir a venda desses produtos... Nas nossas escolas não tem nenhuma cantina que vende lanches diferentes ou inadequados. As nossas escolas têm alimentação escolar e também não é permitido que eles tragam um alimento de casa. Até as crianças que têm uma patologia ou necessitam de uma alimentação diferenciada, a gente atende. Hoje a gente tem um número também bem elevado de crianças com intolerâncias à lactose, a alergia à proteína do leite, e nós temos alimentos específicos. Consegue fazer um acompanhamento diferenciado para esses alunos também? Sim. Nós temos os alimentos adequados à patologia da criança. Muito bem. Neuza, vamos lá. Nós estamos indo para a parte final do programa. Algum outro destaque você acha interessante colocar agora sobre esse programa de gestão? Você trabalha há quantos anos nessa área, Neuza? Eu como coordenadora, eu trabalho desde 2001. E o que foi possível, o que você constatou nesse período aqui, aprendizado você e as escolas tiveram? Na verdade, a gente sempre procurou evoluir, melhorar, qualificar, e com o passar do tempo, nós nos primeiros anos, a gente teve uma mudança grande de nutricionistas no quadro. Então chegava uma, começava a implantar um sistema, acabava se exonerando e indo procurar outro local por uma oferta melhor, enfim. Sim. E agora, nesses últimos anos, a Cirlei tem ficado conosco, a gente tem conseguido fazer um trabalho fantástico com relação... prova de que a gente tem esses prêmios todos, prêmios que nós estamos sendo reconhecidos a nível de Brasil, e há poucos dias a gente foi convidado para expor o nosso sistema, a nossa gestão de merenda escolar na cidade de Rio do Sul, um convite que veio do pessoal da ONG Fome Zero, e que deixou aberto para nós, e bem claro, a possibilidade de a gente estar socializando a nossa gestão, o nosso modo de administrar os recursos, o modo de administrar a forma de preparação, a forma de tratar as nossas agentes de alimentação, a formação que a gente oferece para outros lugares do Brasil, que ainda há uma deficiência muito grande com relação à alimentação escolar, principalmente nos estados do Nordeste. Uhum. Bom, quem é que esteve em Rio do Sul? As duas estiveram lá? Sim. Junto com o Conselho. Junto com o Conselho. Isso. Cirlei, daí, muita curiosidade, o que o pessoal mais, digamos assim, estava interessado em saber do modelo aqui de Concórdia? Nós apresentamos, então, toda a questão dos projetos desenvolvidos, também a estrutura do CAI. Hoje o CAI do nosso município ele é muito atuante. CAI, que é o Conselho? É o Conselho de Alimentação Escolar, que ele faz visitas frequentemente, que ele aplica os checklists, que eles sempre estão presentes na escola e reunindo para ver o que a escola tem que melhorar, o que tem que buscar para ter uma alimentação de qualidade. Também foi colocada toda a questão da infraestrutura, da questão dos equipamentos, das merendeiras. Então, foi feito um relato geral de como a gente faz, como a gente trabalha e como faz o programa aqui em Concórdia, para os outros demais municípios que estavam lá em Rio do Sul. Bom, obrigado pela sua presença. Não sei se você quer destacar mais algum outro aspecto que, de repente, não tenha sido contemplado na nossa conversa, Cirlei, senão encerramos, e eu agradeço a sua participação, viu? Nós que agradecemos pelo convite. Muito bem. Neuza Gugel, esse trabalho feito, ele começa
ele para em algum momento, não? Não. Não. Ele não para nunca. Não, como é que... É de janeiro a dezembro, né, Clélia? Nós não paramos. Porque a gente constata às vezes que na rede estadual e tal, que é uma coisa mais distante, a merenda não chegou, a compra atrasou, tem que ter todo esse cuidado de antecipar os procedimentos. Nós, no final de novembro, a Cirlei já começa a preparar a relação dos produtos a serem comprados, as quantidades. Nós já temos que ter um orçamento pronto para comprar, lá nos primeiros dias de janeiro, fazer o processo licitatório para a aquisição dos alimentos, para que no primeiro dia de aula nós já conseguimos oferecer a merenda para os alunos. E tu tem constatado o seguinte, Neuza, que há uma certa estabilidade nos preços dos produtos que vocês utilizam? Como é que funciona aí? Na verdade, é a questão da sazonalidade do produto. Por exemplo, agora o leite ele sobe um pouco, os derivados de leite sobem no inverno, as frutas aumentam um pouco de preço, no verão a fruta já fica com um valor bem mais acessível. O processo licitatório, ele busca sempre o menor preço, então tem mais participantes, porque é mais fácil para oferecer. Nessa época do ano, que nós agora, por exemplo, em junho e julho, é um período bem complicado com as frutas. Sim, sim. Além de não ter, o produto às vezes ele não vem bem amadurecido, e como a gente tem exigido assim uma excelente qualidade pelo fornecedor, tanto que a gente capacita as próprias agentes de alimentação, que no momento de receber o produto hortifruti, que se não estiver de acordo com a descrição do produto, que elas estão autorizadas a devolver o produto. Obrigado, viu, Neuza? Obrigada. Pela sua presença. É nós que agradecemos e estamos à disposição. E deu para ver o seguinte, agora vamos fazer uma brincadeira com a Neuza e com a Silene. Aqui não tem sobrepeso e também não tem anemia, né? Não tem... Como é que é o termo usado aqui? Desnutrição. Não tem desnutrição. Desnutrição. Né? Já do outro lado aqui do apresentador tem uma espécie de sobrepeso, né? Então procura uma nutricionista. Vamos procurar uma nutricionista. Esse é meu... Esse é o conselho. Esse é o conselho. Tá bom, muito obrigado pela participação. Obrigada então. Também. E assim nós ficamos conhecendo um pouco do programa de alimentação escolar. Vejam, 12.700 refeições por dia, né? Isso. Esse ano vai dar mais de 2 milhões de refeições, é isso? Vai passar, vai porque passar, né? No ano passado nós tinha 2.600.000. Sim. Vai chegar quase a 3 milhões. Vai chegar porque aumentou agora o mensal. Então tá, obrigado pela presença, viu? Neuza Gugel, diretora administrativa e coordenador do Programa de Alimentação Escolar, e a Cirlei Michelotti, que é nutricionista, atuação dentro da Secretaria da Educação da Prefeitura de Concórdia. Eu agradeço a participação. Na próxima semana, agora já vamos estar ingressando no período eleitoral, candidatos definidos, vamos acompanhar as propostas e voltaremos aqui na próxima semana com convidados para tratar exatamente das eleições 2012. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra no próximo programa. Até lá.